luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos, vocês que estão presencialmente e a vocês que estão em casa nos acompanhando pelas mídias digitais. Sejam todos muito bem-vindos e recebam aquele abraço fraterno. E vamos aos nossos recadinhos. Para nós que estamos presencialmente, em primeiro lugar, vamos desligar os nossos celulares. Pela lei de Murphy, ele vai tocar. Então vamos deixar desligado, nem no Vibracall, para não ficarmos curiosos com o WhatsApp, né? Bzz, 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 só plim, plim, bzz, bzz, e a gente querendo ver o que está lá falando, tá bom? A nossa Casa de Paz e Amor distribui cestas básicas para assistidas todos os meses e nós não temos ajuda governamental. Então, quem puder nos auxiliar com uma cesta básica, ótimo, com duas, melhor ainda. Com um item, dois, cada um dentro da sua possibilidade. Se ficar difícil trazer o alimento, se quiser e se puder ajudar financeiramente, vai na livraria, fala lá com o pessoal da livraria, faz uma doação em dinheiro que eles direcionam para a nossa assistência social comprar aquilo que está faltando. Ah, Jefferson, eu não quero, eu não posso, não tem problema. Faça uma prece para que aqueles que possam nos ajude e mais um mês consigamos entregar todas as cestas básicas. Nós temos a nossa Caspage, que é a nossa casa em Guaianazes, que está precisando de voluntários. Psicólogo, opções de atendimento presencial ou online, instrutor de inglês, aulas presenciais aos sábados, das 8 às 11h30, instrutor de informática, aulas presenciais aos sábados, das 8 às 11h30,
educador evangelização infantil, aulas presenciais aos sábados das 8 às 11h30, nossa casa, o Caspage, lá em Guaianazes. Então, quem tiver interesse, queira trabalhar como voluntário em uma dessas áreas, por favor, é só entrar em contato com a livraria, que eles passam o telefone do Valdir, que é o presidente lá da casa, e aí conversa direto com ele, e aí pode fazer, combinar, de ir lá conhecer a casa, ver como que é o trabalho, tá bom? A nossa casa aqui de Paz e Amor, aqui no Tatuapé, tem todas as quartas-feiras o Encontro Amigo, que é uma reunião, um grupo de apoio aos enlutados, para aquelas pessoas que perderam entes queridos. Então, se você perdeu um ente querido, está nesse momento difícil ou conhece alguém, pode indicar. Nós temos reuniões presenciais nas quartas-feiras às 14h aqui na casa. Se ficar difícil vir à tarde presencialmente, à noite tem um encontro pela plataforma Zoom, um encontro virtual. Aí tem que entrar em contato aqui com a livraria para eles passarem o ID, senha, tudo direitinho, tá ok? Aí é só ligar na livraria no 2295-9349. A nossa livraria está com uma promoção de livros infantis, agora no mês de abril. Então, vários livros infantis. É legal comprar para ler para as nossas crianças, para elas já irem tendo esse contato com a doutrina espírita que é tão bonita. Então é só passar ali na livraria, entrar, ver quais os livros que estão lá na promoção e está à disposição. E como ninguém é de ferro, chegou a sexta-feira, né? O dia abençoado, né? Porque os nossos voluntários sempre fazem uma comidinha diferente para nós. E esse final de semana nós temos lasanha de berinjela, ao sugo ou à bolonhesa. Então, quem está aqui, quiser depois na saída passar ali na lanchonete para levar para casa, para o almoço de amanhã, o almoço de domingo, e você que está em casa, só dá uma passadinha aqui amanhã ou no domingo e levar a sua também para casa, né? Com certeza estará uma delícia. A minha já está reservada. Certo, dona Eliane? Então lá. A esposa falou que está. Então... o almoço de amanhã está garantido. Hoje, com muita alegria, quem vai fazer a palestra para nós, nosso querido Cláudio, querido amigo, trabalhador aqui da casa, com certeza vai nos trazer um grande aprendizado. Eu farei a leitura da mensagem, do Evangelho, a prece inicial, e minha querida Tânia, a vibrações gerais, vibrações do passe, das águas e a prece final. Um grande aprendizado para todos nós. Do livro Vigiai e Orai, por Carlos Bacelli, psicografado por Carlos Bacelli, através do irmão José. Se caíste, não te acomodes no chão, põe-te de pé e continua. A queda te ensina o que nenhuma outra postura física é capaz. Não te lamentes e nem permaneças na expectativa de que te levantem. Reúne as forças que te sobraram e, de novo, retoma a caminhada. Somente quem caiu pode advertir os incautos quanto aos perigos a que se encontram expostos. Não raro, Deus te consente a queda para que aprendas humildade. Nos passos de quem se dispõe a avançar, os tropeços são naturais e inevitáveis. Quem não se movimenta, se não se arrisca a cair, também não sai do lugar. No exercício de cair e levantar-se, é que o espírito se fortalece. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Deixai vir a mim os pequeninos. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então lhe apresentaram uns meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que, vendo Jesus, levou-o muito a mal e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham.
Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E, abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Deus, Pai de infinito amor e bondade, Jesus, querido mestre, querido amigo, amigos da espiritualidade que coordenam esse trabalho. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui. E rogamos ao Mestre Jesus que ilumine nosso querido Cláudio para que ele consiga nos passar tudo o que preparou, tenhamos ouvidos de ouvir para entender e colocá-lo na prática do nosso dia a dia. Querido Jesus, olhai por todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos dê a sua paz e, neste momento, oriente nossas palavras. Para eu poder falar do livro dos Espíritos, eu preciso retroceder no tempo há alguns anos. 10 bilhões de anos, aproximadamente. Então vamos lá. Desde que Jesus conquistou a oportunidade de governar o nosso planeta, ele resolveu dar um contributo para que nós, como seres humanos que viríamos aparecer aqui, ele trouxe para nós muitos dos ensinamentos possíveis para a época. Desde que éramos Homo sapiens sapiens, ele vem trazendo de tempos em tempos algumas verdades que nós deveríamos saber, para saber exatamente como é que a gente deveria proceder para poder conquistar uma perfeição relativa até o final dos tempos. E assim, durante muito tempo, até que nós pudéssemos ter a escrita, pudéssemos conviver em sociedade, em alguns momentos foram colocados para nós alguns espíritos que vieram trazer algumas novidades. E esses espíritos acabaram escrevendo alguns livros, algumas ideias para que nós pudéssemos ter sempre condição de entender aquilo que foi escrito. E há 3.800 anos antes da chegada do próprio Jesus, aquele que nós chamamos de o Cristo, apareceu o Vedas, 4 livros. 4 livros que vieram trazer informações importantíssimas para a época. Um deles, que era o mais conhecido, é exatamente o Rig Veda, onde ele traz conhecimento de que existe o espírito, que existe uma alma, que existe uma sobrevida depois da morte, mas a gente não entendeu direito naquela época. Passado 500 anos, há 3.300 anos depois, antes de Cristo, apareceu uma outra matéria, um outro livro, que é o Mahabharata, que significa a Índia. E a Índia, com esse Mahabharata, que era um livro de poemas, mais de 100.000 poemas ali, e um trecho dele, que era o Bhagavad Gita, trouxe uma coisa importante para nós, lá na Índia. O Bhagavad Gita trouxe a condição de que nós teríamos a informação de que poderíamos reviver, reencarnar, como deveríamos proceder para ganhar o reino dos céus, mas a gente também não entendia. Eu falo a gente porque muito provavelmente estávamos lá naquele momento. Mas não ficou preso à Índia. Jesus resolveu trazer o conhecimento em quase todos os lugares, mas ali
era o mais importante naquele momento, porque estava onde tinham espíritos que estavam com mais conhecimento intelectual. E no Egito, era um local onde tinha realmente muitas pessoas, muitos espíritos intelectualizados, com muito conhecimento, que, afinal de contas, a matemática que temos hoje veio de lá, daquela época. E há 2.500 anos antes da chegada de Jesus, no Egito, houve uma pessoa, um homem, um espírito, que trouxe uma revolução no entendimento da vida espiritual. Hermes Trismegistus, que significa 3 vezes sábio. Ele escreveu 42 obras, segundo alguns dos seus oradores, mas que não chegou até o presente momento, não deram muito valor a ele. E ele já falava da imortalidade, falava do renascimento, mas a gente continuava não entendendo. Passados séculos, 1.500 anos antes da chegada de Jesus, foi descoberto aonde os egípcios, ao desencarnarem, ao morrerem, ao serem enterrados nos sarcófagos, quando nós abríamos os sarcófagos, encontrávamos, ao lado do defunto que ali estava, na múmia, naquelas pessoas que tinham sido enterradas ali, encontrava-se um livro que nós demos o nome de Livro dos Mortos, provando assim que eles já acreditavam na reencarnação, que eles acreditavam que a pessoa morria e que ela iria sobreviver, que ela ia para o mundo dos mortos, mas ela não sabia como é que fazia para entrar no mundo dos mortos. E eles escreviam ali algumas coisas para que pudesse o morto entender como era a reencarnação, como eles deveriam proceder. Tanto que lá no Egito, o nome do Livro dos Mortos não é o Livro dos Mortos, fomos nós que colocamos. Mas a tradução literal ficaria sendo como ir para a luz, mostrando que eles acreditavam que a pessoa ia para a luz. Aliás, até hoje, algumas vezes você escuta falar assim, vai para a luz, vai para a luz. E eu não, se acender uma luz, eu não apareço tão cedo. Mas, do Egito, passado o tempo, os hebreus foram saídos de lá, nas mãos de Moisés, e foram constituir o judaísmo em Israel. E lá eles também, como Moisés, como todo seu conhecimento era por palavras, quase não tinha coisa escrita à época, até então chegaram e começaram a escrever a Torá. A Torá leva em consideração 5 livros básicos, que são eles: a Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que muitos de nós, quando estávamos lá, não entendíamos muito. Mas começaram a se escrever, os sábios da época, escreveram alguns livros como a interpretação da Torá. E aí surgiu o Talmud, o Midrash e a Cabala, ou Cabalá, como eles costumam dizer. Na Cabala, ou Cabalá, que significa recebimento, recebe. Eu prefiro traduzir como #aceita que dói menos. Que eles costumavam dizer que assim, a Cabala diz assim, se você seguir o que está escrito, você vai viver melhor, você vai sentir menos, vai doer menos, vai ser muito melhor para você. Mas nem todos nós entendemos aquilo. Tanto que, na própria Cabala, um dos seus autores, um dos rabis, mais conhecido como Rabi Shimon Bar Yochai, escreveu um livro para interpretar a Cabala, que é o Zohar. O Zohar é um livro que explica a reencarnação.
porque os judeus acreditam que vão viver novamente, não acreditam que numa encarnação apenas a gente consegue ter todo um conhecimento. Então, eles sabem disso, mas não têm muita ideia de como funciona a reencarnação. Mas o tempo passa. O tempo passou e até que chegou um momento, há 600 anos antes de Jesus nascer, apareceu um homem, aí já na região do Nepal, mais conhecido como Siddhartha Gautama, o Buda, o iluminado, que veio trazer para nós a busca interior, veio mostrar que não importa muito as coisas exteriores, o que importa é aquilo que está dentro de nós, o que eu faço com aquilo que eu conheço. E aí no livro Tripitaka, ele escreveu as condições que nós precisamos ter para entender a vida aqui na Terra. Como devemos proceder para ganhar o reino dos céus. Passaram-se depois 400 anos de silêncio profético. Ninguém veio falar nada. Não havia nenhum profeta falando nada. Por quê? Porque estava sendo preparado para chegar aquele que era o governador geral do nosso planeta, o governador planetário. Ele mesmo em pessoa vinha trazer informações que nós não entendemos nas outras escritas. Nós não entendemos o que foi escrito naquela época. Não conseguíamos fazer com que aquilo se multiplicasse. E aí veio Jesus em carne e osso para nos ensinar uma coisa que os outros não entenderam para colocar nos seus livros. Jesus veio trazer que eu devia amar o próximo. Até então, todas as outras religiões, os outros livros vinham trazer como eu deveria proceder. Mas somente Jesus veio trazer o que eu devo fazer com o próximo. Porque, como diz Emmanuel, o próximo é exatamente a ponte que vai me fazer chegar até Deus. E é só Jesus que veio trazer isso. E mesmo assim, nós ainda continuamos não entendendo o que Jesus quis dizer. Muitos de nós nem sequer ouvimos falar de Jesus. Muitos de nós nem sequer acreditamos que Ele era o Messias que estava para vir. Nós não acreditamos nas palavras dele. Muitas vezes vilipendiamos a sua vinda até aqui. Mas Deus é muito bom para nós. Um libanês, Khalil Gibran, tem uma frase que é muito interessante. Diz ele: Deus fez a verdade com muitas portas para acolher cada crente que bate nelas. Então, cada um de nós que queremos saber a verdade, nós temos uma porta da verdade que Deus escreveu para que eu possa entender. Então, a verdade não é única de cada religião. Cada um tem um pouquinho da sua verdade. Precisamos saber o conjunto dessas verdades para a gente entender em qual delas eu me afinizo mais para chegar na minha evolução espiritual. Mas o tempo foi passando. E essas verdades foram caindo no esquecimento. Nós não fomos dando muita bola para ela. Nós não fomos acreditando. Algumas religiões dominantes da época começaram a dividir o entendimento da religiosidade em duas vertentes. Ou você vai para o céu, se você é bom e não comete equívocos, ou você vai para o inferno. Se você cometer um erro, apenas você vai para o inferno. Como muito provavelmente a gente não vai conseguir passar a vida inteira sem cometer equívocos, então nós começamos a pensar, a tirar aquelas conclusões de que é muito mais provável que eu vá para o inferno. E já que eu vou para o inferno por causa de uma coisa que eu fiz errado, por que não? Por que não continuar errado? Eu já vou para o inferno mesmo.
Por que eu tenho que fazer a coisa boa? Por que eu tenho que fazer bem para as pessoas? Já que eu cometi um erro, não tenho como voltar atrás e vou para o inferno? Por que não? E isso fez com que os religiosos da época, pela sua empáfia, pelo seu egoísmo, pela sua ideia de que eles eram os melhores, porque eles falavam, eu nunca pequei, eu jamais vou pecar, imagina, eu sou melhor que você. E aí isso começou a desfazer do resto de todos nós. E ao desfazermos isso, nós enfrentamos muitas coisas ruins no mundo social em que estávamos, porque estávamos sendo perseguidos por esses religiosos, por religiosos que não eram condescendentes com aquilo que a gente fazia, que eram castradores, que eram perseguidores. Mas o tempo foi passando. E aqueles homens que começaram a perceber que eram perseguidos pela religião, e que a religião estava dominando a ciência e a filosofia. A ciência não podia fazer nada sem que a religião permitisse. Ficamos séculos sem condições de estudar anatomia, sem estudar muitas coisas, porque a religião não permitia. Mas há um momento que há uma revolta daqueles perseguidos, e começa a achar que os religiosos estavam perseguindo demais. E aí fala, não, agora nós vamos dar o troco. E aí então começou a aparecer o materialismo. E o materialismo dominou, porque os materialistas começaram a falar assim, não, religião, Deus, alma, não existe, para que isso? Não, depois da morte não tem nada. E aí nós caímos no segundo paradoxo. O primeiro, porque somente quem não pecasse ia para o céu. No segundo paradoxo, depois que você morre, se não tem nada, por que não? Se não tem nada depois que eu morro, ninguém vai me julgar, não vai acontecer nada comigo, por que eu não posso fazer o mal? Por que eu não posso fazer as coisas que eu queira? E aí nós caímos nesse marasmo, nessa escuridão religiosa, essa escuridão de amor ao próximo por causa disso. Foi aí nesse período em que apareceu um professor na França que se interessou por algo que estava acontecendo naquele momento, mais próximo do século XIX, aonde ali começaram a aparecer as tais das mesas girantes, e que falava, respondia, fazia isso, fazia aquilo. E esse professor, o professor Rivaio, se interessou por aquilo. Foi ver o que estava acontecendo com aquelas mesas, quem é que está fazendo as mesas se movimentarem. E as mesas responderam que eram os homens que tinham vivido na terra e que não tinham desaparecido. Eles eram espíritos. Ele percebeu que ali era uma ciência nova, uma filosofia nova que estava nascendo. E o professor Rivaio, que mais tarde veio usar o seu nome, usar como pseudônimo o senhor Allan Kardec, percebeu que aquilo ali tinha um corpo de doutrina. Ele recebeu alguns cadernos com perguntas e respostas que ele juntou, colocou para fora algumas que ele não considerava e começou a fazer perguntas em vários lugares, para vários médiuns, em vários espíritos diferentes que não se conheciam. E aí, até que em 18 de abril de 1857, ele resolveu publicar o Livro dos Espíritos. Mas não é um livro de historinha, não é um livro para você de romance, em que você chega no final e fala assim, ai, que bom, então eles casaram e viveram felizes para sempre. Isso vocês não vão encontrar no Livro dos Espíritos. Mas quando Kardec publicou a primeira edição com 501 perguntas, e logo depois ele publicou o próprio, nas segunda e terceiras edições e as outras por aí, ele publicou com 1019 questões.
Questões essas que estavam sendo escritas, já tinham sido escritas há milênios, e nós não demos bola para ele. Nós nem percebemos isso. Para a gente perceber o que é verdade disso, nós vamos ver, por exemplo, na questão 166 de O Livro dos Espíritos, aonde Kardec pergunta aos espíritos superiores: se um espírito não consegue chegar à perfeição naquela encarnação, como ele faz para ele continuar progredindo? A pergunta e a resposta está lá. Mas a gente pode achar essa resposta no Bhagavad Gita, exatamente no canto 2, chamado Canto da Verdade, no verso 22, o Bhagavad Gita diz assim: assim como um corpo troca de veste, o espírito também troca de corpos, quantas vezes forem necessárias até alcançar a perfeição. Exatamente como está no Livro dos Espíritos. E aí a gente acha assim: ah, mas então quer dizer que eu tenho que ser espírita para me salvar? Não. Kardec também fez essa pergunta na questão 982. Quer dizer que se eu for espírita, eu me salvo? Os espíritos falaram: não. Você só vai se salvar se você fizer o bem. Se não fizer o bem, não se salva. Pode ser a religião que você quiser. Não tem como fazer isso. Mas como eu tenho que fazer o bem? Tem que fazer o bem. E ali os livros que vêm depois do Livro dos Espíritos, que são o desdobramento desses livros, como por exemplo o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Céu e Inferno e o livro A Gênese, vem mostrar uma coisa interessante para nós. O livro Céu e Inferno, por exemplo, tem 66 mensagens de espírito na parte segunda, falando de espíritos como aportaram no mundo espiritual. E dessas 66, 17, a maioria, 17 mensagens vêm mostrar de espíritos que não eram religiosos, não eram chegados a nenhuma religião, não eram fanáticos nem nada, mas eles tinham uma diferença para serem chamados de espíritos felizes. Eles faziam além do dever ao próximo. Toda vez que eu faço bem além do dever, eu estou candidato a ser um espírito feliz no mundo dos espíritos. E aí, como é que eu sei se eu fiz o bem correto? E aí, o Livro dos Espíritos vai responder essa questão na questão 886 no Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta: mas fazer o bem é caridade? O que é a caridade? Como eu vou saber o que é a caridade conforme Jesus entendia? E eles respondem simplesmente: benevolência para com todos, indulgência para com os equívocos alheios e perdão das ofensas. Se fizermos isso, nós vamos conquistar o mundo espiritual e sermos espíritos felizes, candidatos a continuar a nossa evolução, não mais num planeta de provas e expiação, mas num planeta de regeneração. Pensemos nisso, meditemos sobre isso e tenham certeza que este livro não é para ser lido, é para ser estudado. Todos os dias é bom a gente ler pelo menos uma ou duas perguntas, porque toda vez que eu leio este livro, que eu leio a pergunta, eu entendo de uma maneira diferente, porque eu estou evoluindo, estou interpretando de uma maneira diferente. Recomendo a todos vocês, livro de cabeceira, o Livro dos Espíritos. Que Jesus nos abençoe. Gratidão ao nosso querido Cláudio, que nos fez uma aula de história, né? A gente ficaria aqui até tarde. Como foi bom ouvi-lo. Além do que ele tem voz FM também, né? Vamos assim, então, nesse instante,
nos preparando para a segunda parte do nosso trabalho. Se você vem hoje por primeira vez, a nossa casa ou a esse trabalho, seja muito bem-vindo. Esteja conosco. Aqui é como um colo de mãe, que nos agasalha, que nos protege, que nos aconchega. Nós vamos juntos nesse momento, aproveitando todo o clima espiritual favorável para orar juntos e envolver o nosso planeta Terra em paz. Onde houver uma lágrima, um sofrimento. Pessoas amigas, que pessoas sensíveis possam acolher, socorrer, e nós, de nossa parte, aonde quer que os nossos passos nos levem, que nós possamos ter olhos de ver a dor, a necessidade e colaborar, nem que seja com um abraço, com um copo de água limpo e assim, com pequenas coisas simples. Vamos orar pela família, porque se a família vai bem, o mundo vai bem. E assim, meus queridos, vamos junto com o médium que se preparou e amorosamente está à nossa disposição. Vamos nos manter de olhos fechados para melhor concentrarmos-nos. Não se preocupe, o médium não vai lhe tocar, porque ele veicula energias. Ele não vai lhe tocar fisicamente, mas vai lhe beneficiar emocional, física e espiritualmente. Assim, junto com seu anjo guardião e com os espíritos amigos que vêm nos tratar, o médium vai cuidar de nós agora. Juntos vamos mentalizar uma luz branca, brilhante, que vem das altas esferas espirituais. Chegam até o topo da nossa cabeça, nos envolve completamente. Vai escorregando pela nuca, beneficiando todo o nosso sistema nervoso central, ajudando que o nosso cérebro possa pensar e vibrar só no bem, no positivo, no superior. Essa luz vai permanecer conosco e juntos vamos buscar um azul prateado, essa luz belíssima que é a altura da nossa garganta vai envolver o aparelho fonador e também as glândulas tireoide e paratireoide. Que recebamos aí uma cota de saúde, de equilíbrio. Na sequência, vamos juntos a uma luz muito linda, rósea, amorável, agradavelmente quentinha, como o sol é o amor. Esse róseo é capturado pela região do nosso coração e dos pulmões, beneficiando o aparelho cardiorrespiratório. Assim, conforme bate o nosso coração, essa luz vai percorrer todo o nosso aparelho, que é o circulatório, que é aquele que vai ser os canaizinhos por onde essa luz nos beneficia. É claro que a luz, que a energia, beneficia o nosso corpo espiritual, trazendo consequências de saúde para o nosso corpo físico. Deixamos aí essa luz agindo, porque juntos vamos mentalizar um verde brilhante, um verde esmeralda, belíssimo, iluminado,
a região do nosso gástrico, a região do nosso aparelho gástrico, intestinal. Vamos recebendo essa luz, que vai também afugentando e retirando de nossa presença espíritos infelizes, que aí encontram um campo propício a se conectar conosco. Eles saem da nossa presença e vão ser cuidados, como nós somos cuidados desde que adentramos a essa casa e estejamos em ligação com o superior, com Jesus, com os mentores dessa casa, representados por Dr. Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo. Também o nosso fígado, a vesícula biliar, o pâncreas, baço, o rins, as suprarrenais, a bexiga, os órgãos reprodutores, todos recebem uma cota de saúde. Por fim, uma cúpula protetora nos envolve, e a depender do nosso viver e conviver lá fora, dos nossos pensamentos superiores, vamos manter esse tratamento até a próxima semana. Não nos esqueçamos do Evangelho no Lar, que é aquele momentinho que você vai, ou sozinho ou com a família, abrir uma mensagem, chamar Jesus para dentro de sua casa, iluminá-la, higienizá-la, para que possamos a cada dia estarmos um pouquinho melhor. Como eternos pedintes, rogamos aos benfeitores espirituais, espíritos especializados dos laboratórios espirituais, em comunhão com as forças da natureza, vão individualmente magnetizar as águas que trouxemos hoje, que estão nos lares, principalmente se você não trouxe hoje a sua água. Deixe hoje à noite à sua cabeceira um copo individual para cada um dos seus queridos. Faça uma oração. Lembre-se desse momento e automaticamente esses benfeitores vão magnetizar essa água, fluidificando-as para que cada um use-a individualmente e dê preferência para, em utilizando medicamentos, fazer uso dessa água, que fará um plus a mais para a ação do medicamento, cujo tratamento físico é indispensável a todos nós. Agradecidos pela presença de todos os que aqui estão, os que nos acompanham pelas mídias virtuais. Vamos mentalizar Jesus de braços abertos, o nosso irmão maior, quando nos ensinou a orar ao Pai. E Ele nos disse, e nós vamos sentir cada palavra: Pai, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que vamos perdoando aqueles que nos tenham ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair ante a tentação. Antes, livra-nos da prática do mal. Hoje, agora e sempre, com as graças de Deus. Um ótimo final de semana a todos. Fonte de luz, paz
e amor em Jesus.